Capítulo 6. Os demônios e os filósofos. Eu me detive um pouco nesse tipo imaginativo de paganismo que lotou o mundo com templos e é em todos os lugares o pai da festividade popular. Pois a história central da civilização, como eu a vejo, consiste em dois estágios adicionais antes do estágio final da cristandade. O primeiro foi a luta entre esse paganismo e algo menos digno do que ele mesmo. E o segundo, o processo pelo qual ele se tornou menos digno em si mesmo. Nesse politeísmo muito variado e frequentemente muito vago, havia uma fraqueza do pecado original. Deuses pagãos eram retratados como homens, jogando dados como dados. E de fato, eles são dados viciados. Sobre sexo, especialmente os homens nascem desequilibrados. Poderíamos quase dizer que os homens nascem loucos. Eles mal alcançam a sanidade até que alcancem a santidade. Essa desproporção arrastou para baixo as fantasias aladas e encheu o fim do paganismo com uma mera sujeira e lixo de deuses reprodutores. Mas o primeiro ponto a perceber é que esse tipo de paganismo teve uma colisão precoce com outro tipo de paganismo e que a questão dessa luta, especialmente espiritual, realmente determinou a história do mundo. Para entendê-la, precisamos passar para uma revisão do outro tipo de paganismo. Ele pode ser considerado muito mais brevemente. De fato, há um sentido muito real em que quanto menos for dito sobre ele, melhor. Se chamamos o primeiro tipo de mitologia de devaneio, poderíamos muito bem chamar o segundo tipo de mitologia de pesadelo. A superstição se repete em todas as épocas, e especialmente nas épocas relacionalistas. Lembro-me de defender a tradição cristã contra toda uma mesa de jantar cheia de agnósticos distintos. E antes do fim da nossa conversa, cada um deles havia tirado do bolso ou exibido na corrente do relógio algum amuleto ou talismã do qual ele admitiu nunca ter se separado. Eu era a única pessoa presente que havia negligenciado em se fornecer um fetiche. A superstição se repete em uma era racionalista, porque se baseia em algo que, se não é idêntico ao racionalismo, não é alheio ao ceticismo. Pelo menos está muito intimamente ligado ao agnosticismo. Baseia-se em algo que é realmente um sentimento muito humano e inteligível, como as invocações locais de numen no paganismo popular. Mas é um sentido agnóstico, pois se baseia em dois sentimentos. Primeiro, que não conhecemos realmente as leis do universo, e segundo, que elas podem ser muito diferentes de tudo que chamamos de razão. Esses homens percebem a verdade real de que coisas enormes muitas vezes se voltam para coisas minúsculas. Quando um sussurro vem da tradição ou não, de que uma coisa minúscula em particular é a chave ou pista, algo profundo e não totalmente sem sentido na natureza humana, lhes diz que não é improvável. Esse sentimento existe em ambas as formas de paganismo aqui em consideração. Mas quando chegamos à segunda forma dele, nós o encontramos transformado e preenchido com outro espírito mais terrível. Ao lidar com a coisa mais leve chamada mitologia, falei pouco sobre o aspecto mais discutível dela. Até que ponto tal invocação dos espíritos do mar ou dos elementos pode de fato chamar espírito das profundezas vastas, ou melhor, como o escarnecedor shakespeariano colocou, seus espíritos vêm quando são chamados. Acredito que estou certo em pensar que esse problema, por mais prático que pareça, não desempenhou um papel dominante
no negócio poético da mitologia, mas acho ainda mais óbvio, com base nas evidências, que coisas deste tipo às vezes aparecem, mesmo que fossem apenas aparências. Mas quando nós chegando ao mundo da superstição, em um sentido mais sutil, há uma sombra de diferença. Uma sombra que se aprofunda e escurece. Sem dúvida, a superstição mais popular é tão frívola quanto qualquer mitologia popular. Os homens não acreditam como dogma que Deus jogaria um raio neles por passarem por debaixo de uma escada, mas frequentemente eles se divertem com o exercício não muito trabalhoso de andar em volta dela. Não há mais nisso do que eu já esbocei, uma espécie de agnosticismo arejado sobre as possibilidades de um mundo tão estranho. Mas há outro tipo de superstição que definitivamente busca resultados, o que pode ser chamado de superstição realista. E com isso a questão de se os espíritos respondem ou aparecem se torna muito mais séria. Como eu disse, parece-me bastante certo que às vezes eles o fazem, mas sobre isso há uma distinção que tem sido o começo de muito mal no mundo. Seja porque a queda realmente aproximou os homens de vizinhos menos desejáveis no mundo espiritual, ou seja porque o humor dos homens ansiosos ou gananciosos acha mais fácil imaginar o mal, acredito que a magia negra da bruxaria tem sido muito mais prática e muito menos poética do que a magia branca da mitologia. Imagino que o Jardim da Bruxa tenha sido mantido com muito mais cuidado do que a Floresta da Ninfa. Imagino que o Campo do Mal tenha sido ainda mais frutífero do que o bem. Para começar, algum impulso, talvez uma espécie de impulso desesperado, levou os homens aos poderes mais sombrios ao lidar com problemas práticos. Havia uma espécie de sentimento secreto e perverso de que os poderes mais sombrios realmente fariam coisas que eles não tinham nenhuma bagagem sobre eles. E, de fato, essa frase popular expressa exatamente o ponto. Os deuses da mera mitologia envolviam-se com muitas brincadeiras absurdas. Eles tinham uma grande quantidade de boas bobagens sobre si, no sentido feliz e hilário em que falamos das bobagens de Jabberwocky, ou da terra onde vivem os Jumblians. Mas o homem que consultava um demônio sentiu o que muitos homens sentiram ao consultar um detetive, especialmente um detetive particular, que era um trabalho sujo, mas que o trabalho realmente seria feito. Um homem não entrava exatamente na floresta para encontrar uma ninfa. Ele ia com a esperança de encontrar uma ninfa. Era uma aventura e não um encontro. Mas o diabo realmente cumpria seus compromissos e até mesmo em certo sentido cumpria suas promessas. Mesmo que um homem às vezes desejasse depois, como Macbeth, tê-las quebrado. Nos relatos que nos são dados de muitas raças rudes ou selvagens, reunimos que o culto aos demônios frequentemente vinha depois do culto às divindades, e até mesmo depois do culto a uma única e suprema divindade. Pode-se suspeitar que em quase todos esses lugares a divindade superior é sentida como muito distante para apelo em certas questões mesquinhas, e os homens invocam os espíritos porque eles são, em um sentido mais literal, espíritos familiares. Mas com a ideia de empregar os demônios que fazem as coisas, uma nova ideia parece mais digna dos demônios. Pode de fato ser verdadeiramente descrita como a ideia de ser digno dos demônios, de se tornar adequado para sua sociedade exigente e rigorosa. A superstição do tipo mais leve brinca com a ideia de que alguma ninharia
algum pequeno gesto, como jogar o sal, pode tocar a mola oculta que opera a misteriosa maquinaria do mundo. E há, afinal, algo na ideia de tal abre-te sésamo, mas com apelo aos espíritos inferiores, vem a horrível noção de que o gesto não deve ser apenas muito pequeno, mas muito baixo, que deve ser um truque de macaco de um tipo totalmente feio e indigno. Mais cedo ou mais tarde, um homem deliberadamente se propõe a fazer a coisa mais repugnante que pode pensar. É sentido que o extremo do mal extorquirá uma espécie de atenção ou resposta dos poderes malignos sob a superfície do mundo. Este é o significado da maioria do canibalismo no mundo, pois a maioria do canibalismo não é primitivo ou mesmo um hábito bestial. É artificial e até artístico, uma espécie de arte pela arte. Os homens não o fazem porque não o acham horrível, mas pelo contrário, porque o acham horrível. Eles desejam, no sentido mais literal, saborear horrores. É por isso que muitas vezes se descobre que raças rudes como os nativos australianos não são canibais, enquanto raças muito mais refinadas e inteligentes, como os maores da Nova Zelândia, ocasionalmente o são. Eles são refinados e inteligentes o suficiente para se entregarem às vezes a um diabolismo autoconsciente. Mas se pudéssemos entender suas mentes, ou mesmo realmente entender sua linguagem, provavelmente descobriríamos que eles não estavam agindo como ignorantes, isto é, como canibais inocentes. Eles não estão fazendo isso porque não acham errado, mas precisamente porque acham errado. Eles estão agindo como um decadente parisiense em uma missa negra. Mas a missa negra tem que se esconder no subsolo da presença da missa real. Em outras palavras, os demônios realmente estão se escondendo desde a vinda de Cristo à Terra. O canibalismo dos bárbaros superiores está escondido da civilização do homem branco, mas antes da cristandade e especialmente fora da Europa. Isso nem sempre foi assim. No mundo antigo, os demônios frequentemente vagavam pelo mundo como dragões. Eles podiam ser positiva e publicamente entronizados como deuses. Suas enormes imagens podiam ser colocadas em templos públicos no centro de cidades populosas. E em todo o mundo, os vestígios podiam ser encontrados desse fato impressionante e sólido, tão curiosamente ignorado pelos modernos, que falam de todo esse mal, como primitivo e precoce na evolução, que de fato, algumas das civilizações mais elevadas do mundo foram os próprios lugares onde os chifres de Satanás foram exaltados, não apenas para as estrelas, mas na face do sol. Tomemos, por exemplo, os astecas e os índios americanos dos antigos impérios do México e do Peru. Eram tão complexos quanto o Egito ou a China, só que menos vibrantes do que a nossa própria civilização central. Mas aqueles que criticavam essa civilização central, que é sempre a sua própria civilização, têm o hábito curioso de não apenas cumprir seu dever legítimo de condenar seus crimes, mas de sair de seu caminho para idealizar as vítimas. Eles sempre assumem que antes do advento da Europa não havia nada em lugar nenhum além do Éden. E Swinburne, aquele coro espirituoso das nações, em canções antes do nascer do sol, usou uma expressão sobre a Espanha em suas conquistas sul-americanas, que sempre me pareceu muito estranha. Ele disse algo sobre seus pecados e filhos por terras sem pecado dispersos, e como eles tornaram amaldiçoado o nome do homem, e 3 vezes amaldiçoaram o nome de Deus.
Pode ser razoável o suficiente que ele diga que os espanhóis eram pecadores, mas porque no mundo ele deveria dizer que os sul-americanos eram sem pecado? Porque ele deveria supor que aquele continente era exclusivamente povoado por arcanjos ou santos perfeitos no céu? Seria uma coisa forte dizer da vizinhança mais respeitável, mas quando pensamos no que realmente sabemos dessa sociedade, a observação é bastante engraçada. Sabemos que os sacerdotes sem pecado desse povo sem pecado adoravam deuses sem pecado, que aceitavam como néctar e ambrosia de seu paraíso ensolarado nada além de sacrifício humano incessante, acompanhado de tormentos horríveis. Podemos notar também na mitologia dessa civilização americana aquele elemento de reversão ou violência contra um instinto sobre o qual Dante escreveu, que corre para trás em todos os lugares através da religião não natural dos demônios. É notável não apenas na ética, mas na estética. Um ídolo sul-americano era feito o mais feio possível, assim como uma imagem grega era feita o mais bonito possível. Eles estavam buscando o segredo do poder, trabalhando para trás contra sua própria natureza e a natureza das coisas. Sempre havia uma espécie de anseio de esculpir finalmente em ouro ou granito ou na madeira vermelha escura das florestas, um rosto no qual o próprio céu se quebraria como um espelho rachado. Em todo caso, é claro o suficiente que a civilização pintada e dourada da América tropical sistematicamente se entregou ao sacrifício humano. Não está claro, até onde eu sei, que os esquimós alguma vez se entregaram ao sacrifício humano. Eles não eram civilizados o suficiente. Eles estavam muito presos pelo inverno branco e pela escuridão sem fim. A penúria fria reprimia sua nobre raiva e congelava a corrente genial da alma. Era em dias mais claros e com a luz do dia mais ampla que a nobre raiva era encontrada inconfundivelmente furiosa. Era em terras mais ricas e instruídas que a corrente genial fluía nos altares para ser bebida por grandes deuses usando máscaras esbugalhadas e sorridentes, invocados em terror ou tormento por longos nomes cacofônicos que soavam como risadas no inferno. Um clima mais quente e um cultivo mais científico eram necessários para produzir essas flores, para atrair para o sol as grandes folhas e flores extravagantes que davam seu ouro, carmesim e púrpura àquele jardim que Swinburne compara às Hespérides. Pelo menos, não havia dúvida sobre o dragão. Não levou nessa conexão a controvérsia especial sobre a Espanha e o México, mas posso observar de passagem que ela se assemelha exatamente à questão que deve, em algum sentido, ser levantada depois sobre Roma e Cartago. Em ambos os casos, houve um hábito estranho entre os ingleses de sempre se posicionarem contra os europeus e representarem a civilização rival, na frase de Swinburne, como sem pecado, quando seus pecados, obviamente, estavam clamando, ou melhor, gritando para o céu. Pois Cartago também era uma civilização elevada, na verdade ainda mais refinada, e Cartago também fundou essa civilização em uma religião de medo, enviando para todos os lugares a fumaça do sacrifício humano. Agora é muito correto repreender nossa própria raça ou religião por não atingir nossos próprios padrões e ideias. Mas é absurdo fingir que eles caíram mais baixo do que as outras raças e religiões que professavam os padrões e ideias opostos. Há o sentido muito real em que o cristão é pior que o pagão,
os espanhóis pior que os peles vermelhas, ou mesmo o romano potencialmente pior que o cartaginês. Mas há apenas um sentido em que ele é pior, e não é em sentido positivamente pior. O cristão é pior apenas porque é seu negócio ser melhor. Essa imaginação invertida produz coisas das quais é melhor não falar. Algumas delas, de fato, quase poderiam ser nomeadas sem serem conhecidas, pois são daquele mal extremo que parece inocente para os inocentes. São desumanas demais até para serem indecentes. Mas, sem nos determos muito mais nesses cantos escuros, podemos notar como não é irrelevante aqui que certos antagonismos anti-humanos parecem se repetir nessa tradição de magia negra. Pode-se suspeitar que esteja presente em todos os lugares, por exemplo, um ódio místico à ideia de infância. As pessoas entenderiam melhor a fúria popular contra as bruxas se lembrassem que a malícia mais comumente atribuída a elas era impedir o nascimento de crianças. Os profetas hebreus protestavam perpetuamente contra a raça hebraica, recaindo em uma idolatria que envolvia tal guerra contra as crianças. E é bastante provável que essa abominável apostasia do Deus de Israel tenha aparecido ocasionalmente em Israel desde então, na forma do que é chamado de assassinato ritual. Não é claro por nenhum representante da religião do judaísmo, mas por diabólicos individuais e irresponsáveis que por acaso eram judeus. Essa sensação de que as forças do mal ameaçavam especialmente a infância é encontrada novamente na enorme popularidade da criança mártir da Idade Média. Chaucer apenas apresentou outra versão de uma lenda inglesa muito nacional, quando concebeu a mais perversa de todas as bruxas possíveis, como uma mulher alienígena escura, observando atrás de sua alta treliça e ouvindo, como o balbúcio de um riacho descendo a rua pedregosa, o canto do pequeno Santiago. De alguma forma, a parte dessas especulações que diz respeito a essa história centrou-se especialmente em torno do ponto oriental extremo do Mediterrâneo, onde os nômades se transformaram gradualmente em comerciantes e começaram a negociar com o mundo inteiro. De fato, no sentido de comércio, viagens e extensão colonial, já tinha algo como o império do mundo inteiro. Sua tinta roxa, o emblema de sua rica pompa e luxo, havia impregnado as mercadorias que eram vendidas longe, em meio aos últimos penhascos da Cornualha, e as velas que entravam no silêncio dos mares tropicais, em meio a todo o mistério da África. Pode-se dizer que realmente pintou o mapa de roxo. Já era um sucesso mundial quando os príncipes de Tiro dificilmente teriam se incomodado em notar que uma de suas princesas condescendeu em se casar com o chefe de alguma tribo chamada Judá. Quando os mercadores de seu posto avançado africano apenas teriam curvado seus lábios barbudos e semíticos com um leve sorriso à menção de uma vila chamada Roma. E de fato, nenhuma coisa poderia ter parecido mais distante uma da outra, não apenas em espaço, mas em espírito, do que o monoteísmo da tribo palestina e as próprias virtudes da pequena República Italiana. Havia apenas uma coisa entre eles, e a coisa que os dividia os uniu. Muito variadas e incompatíveis eram as coisas que podiam ser amadas pelos cônsules de Roma e os profetas de Israel, mas eles eram um no que odiavam. É muito fácil, em ambos os casos, representar esse ódio como algo meramente odioso. É fácil o suficiente fazer uma figura meramente dura e desumana de Elias,
delirando sobre o massacre do Carmelo, ou Catão trovejando contra a anistia da África. Esses homens tinham suas limitações e suas paixões locais, mas essa crítica a eles é pouco imaginativa e, portanto, irreal. Ela deixa de fora algo imenso intermediário, voltado para o leste e oeste, e invocando essa paixão em seus inimigos orientais e ocidentais. E esse algo é o primeiro assunto desse capítulo. A civilização que se centrou em Tiro e Sidom era acima de tudo prática. Ela pouco deixou na forma de arte e nada no caminho da poesia, mas orgulhava-se de ser muito eficiente e seguia em sua filosofia e religião aquele estranho e às vezes secreto trem de pensamento que já notamos naqueles que buscam efeitos imediatos. Há sempre em tal mentalidade uma ideia de que há um atalho para o segredo de todo sucesso, algo que chocaria o mundo com esse tipo de meticulosidade descarada. Eles acreditavam na frase moderna apropriada em pessoas que entregavam as mercadorias em suas relações com seu deus Moloque. Eles próprios sempre foram cuidadosos em entregar as mercadorias. Foi uma transação interessante sobre a qual teremos que tocar mais de uma vez no resto da narrativa. Basta dizer aqui que envolveu a teoria que sugeri sobre uma certa atitude em relação às crianças. Foi isso que chamou contra ela em fúria simultânea o servo de um deus na Palestina e os guardiões de todos os deuses domésticos em Roma. Foi isso que desafiou duas coisas naturalmente tão divididas por todo tipo de distância e desunião, cuja união era salvar o mundo. Chamei a quarta e última divisão dos elementos espirituais, em que eu deveria dividir a humanidade pagã pelo nome de os filósofos. Confesso que ela abrange em minha mente muito do que geralmente seria classificado de outra forma, e que o que aqui é chamado de filosofias é muito frequentemente chamado de religiões. Acredito, no entanto, que minha própria descrição será considerada muito mais realista e não menos respeitosa. Mas devemos primeiro tomar a filosofia em sua forma mais pura e clara, para que possamos traçar seu contorno normal. E isso deve ser encontrado no mundo dos contornos mais puros e claros, aquela cultura do Mediterrâneo, cujas mitologias e idolatrias temos considerado nos últimos 2 capítulos. O politeísmo, ou aquele aspecto do paganismo, nunca foi para o pagão o que o catolicismo é para o católico. Nunca foi uma visão do universo que satisfazia todos os lados da vida. Uma verdade completa e complexa, com algo a dizer sobre tudo. Era apenas uma satisfação de um lado da alma do homem, mesmo que o chamemos de lado religioso. E acho que é mais verdadeiro chamá-lo de lado imaginativo. Mas isso ele satisfez. No final, ele o satisfez até a saciedade. Todo aquele mundo era um tecido de contos e cultos entrelaçados, e corria para dentro e para fora dele, como já vimos, aquele fio preto entre suas cores mais irrepreensíveis. O paganismo mais escuro, que era realmente diabolismo. Mas todos nós sabemos que isso não significava que todos os homens pagãos não pensavam em nada além de deuses pagãos. Precisamente porque a mitologia satisfazia apenas um estado de espírito. Eles se voltavam para outros estados de espírito, para algo totalmente diferente. Mas é muito importante perceber que era totalmente diferente. Era diferente demais para ser inconsistente. Era tão estranho que não colidia. Enquanto uma multidão de pessoas se aglomerava em um feriado público para a festa de Adonis,
ou jogos em homenagem a Apolo, este ou aquele homem preferia parar em casa e pensar em uma pequena teoria sobre a natureza das coisas. Às vezes, seu hobby até tomava forma de pensar sobre a natureza de Deus, ou mesmo, nesse sentido, sobre a natureza dos deuses. Mas ele raramente pensava em colocar sua natureza dos deuses contra os deuses da natureza. É necessário insistir nessa abstração para o primeiro estudante de abstrações. Ele não era tanto antagônico quanto distraído. Seu hobby pode ser um universo, mas, a princípio, o hobby era tão privado quanto se fosse numismática ou jogo de damas. E mesmo quando sua sabedoria veio a ser uma posse pública e quase uma instituição política, ela raramente estava no mesmo plano das instituições populares e religiosas. Aristóteles, com seu colossal senso comum, foi talvez o maior de todos os filósofos, certamente o mais prático de todos os filósofos. Mas Aristóteles não teria mais estabelecido o absoluto lado a lado com o Apolo de Delfos, como uma religião similar ou rival, do que Arquimedes teria pensado em estabelecer a alavanca como uma espécie de ídolo ou fetiche para substituir o paládio da cidade. Ou poderíamos imaginar Euclides construindo o altar para o triângulo isósceles, ou oferecendo sacrifícios ao quadrado na hipotenusa. Um homem meditava sobre metafísica, como o outro meditava sobre matemática. Pelo amor à verdade, ou por curiosidade, ou pela diversão da coisa. Mas esse tipo de diversão nunca parece ter interferido muito com outro tipo de diversão. A diversão de dançar ou cantar para celebrar algum romance malandro sobre Zeus se tornando um touro ou um cisne. É talvez a prova de uma certa superficialidade e até mesmo insinceridade sobre o politeísmo popular, que os homens pudessem ser filósofos e até mesmo céticos sem perturbá-lo. Esses pensadores podiam mover as fundações do mundo sem alterar nem mesmo o contorno daquela nuvem colorida que pairava acima dele no ar. Pois os pensadores moveram as fundações do mundo, mesmo quando um curioso compromisso parecia impedi-los de mover as fundações da cidade. Os dois grandes filósofos da antiguidade realmente nos parecem defensores de ideias sãs e até sagradas. Suas máximas frequentemente são lidas como respostas a questões céticas, completamente respondidas para serem sempre registradas. Aristóteles aniquilou uma centena de anarquistas e excêntricos adoradores da natureza pela declaração fundamental de que o homem é um animal político. Platão, em algum sentido, antecipou o realismo católico, conforme atacado pelo nominalismo herético, insistindo no fato igualmente fundamental de que as ideias são realidades, que as ideias existem assim como os homens existem. Platão, no entanto, parecia às vezes quase imaginar que as ideias existem como os homens não existem, ou que os homens dificilmente precisam ser considerados onde entram em conflito com as ideias. Ele tinha algo de sentimento social que chamamos de fabiano, em seu ideal de adaptar o cidadão à cidade, como uma cabeça imaginária se adapta a um chapéu ideal, e grande e glorioso como ele permanece. Platão foi o pai de todos os modistas. Aristóteles antecipou mais completamente a sanidade sacramental que deveria combinar o corpo e a alma das coisas, pois ele considerou a natureza dos homens bem como a natureza da moral, e olhou para os olhos bem como para a luz.
Mas embora esses grandes homens fossem, nesse sentido, construtivos e conservadores, eles pertenciam a um mundo onde o pensamento era livre a ponto de ser fantasioso. Muitos outros grandes intelectos de fato o seguiram, alguns exaltando uma visão abstrata da virtude, outros seguindo mais racionalmente a necessidade da busca humana pela felicidade. Os primeiros tinham o nome de estoicos, e seu nome passou a ser um provérbio para o que é de fato um dos principais ideais morais da humanidade, o de fortalecer a própria mente até que ela tenha uma textura para resistir à calamidade ou mesmo à dor. Mas admite-se que um grande número de filósofos degenerou no que ainda chamamos de sofistas. Eles se tornaram uma espécie de céticos profissionais que andavam por aí fazendo perguntas desconfortáveis e eram generosamente pagos para se tornarem um incômodo para as pessoas normais. Talvez tenha sido uma semelhança acidental com esses charlatões questionadores que foi responsável pela impopularidade do grande Sócrates, cuja morte pode parecer contradizer a sugestão da trégua permanente entre os filósofos e os deuses. Mas Sócrates não morreu como monoteísta que denunciou o politeísmo, certamente não como um profeta que denunciou ídolos. É claro para qualquer um que leia nas entrelinhas que havia alguma noção, certa ou errada, de uma influência puramente pessoal afetando a moral e talvez a política. O compromisso geral permaneceu. Se os gregos acham que seus mitos eram uma piada, ou que achavam que suas teorias eram uma piada. Nunca houve qualquer colisão em que um realmente destruiu o outro, e nunca houve qualquer combinação em que um realmente se reconciliou com o outro. Eles certamente não trabalharam juntos. Se alguma coisa, o filósofo era um rival do padre, mas ambos pareciam ter aceitado uma espécie de separação de funções e permaneceram partes do mesmo sistema social. Outra tradição importante descende de Pitágoras, que é significativo porque está mais próximo dos místicos orientais que devem ser considerados por sua vez. Ele ensinou uma espécie de misticismo da matéria, que o número é a realidade final. Mas ele também parece ter ensinado a transmigração de almas como os Brahmanes, e ter deixado para seus seguidores certos truques tradicionais de vegetarianismo em gestão de água muito comuns entre os sábios orientais, especialmente aqueles que figuram em salas de estar da moda, como as do Império Romano posterior. Mas ao passar para os sábios orientais e a atmosfera um tanto diferente do Oriente, podemos abordar uma verdade bastante importante por outro caminho. Um dos grandes filósofos disse que seria bom se os filósofos fossem reis, ou os reis fossem filósofos. Ele falou como se fosse algo bom demais para ser verdade, mas na verdade não raramente era verdade. Um certo tipo talvez muito pouco notado na história pode realmente ser chamado de filósofo real. Para começar, além da realeza real, ocasionalmente se tornou possível para o sábio, embora ele não fosse o que chamamos de fundador religioso, ser algo como um fundador político. E o grande exemplo disso, um dos maiores do mundo, com o próprio pensamento disso nos levará milhares de milhas através do vasto espaço da Ásia para aquele mundo maravilhoso e, de certa forma, muito sábio de ideais e instituições que descartamos um tanto levianamente quando falamos da China. Os homens serviram a muitos deuses muito estranhos,
e confiaram lealmente a muitos ideais e até ídolos. A China é uma sociedade que realmente escolheu acreditar no intelecto. Ela levou o intelecto a sério e pode ser que ela esteja sozinha no mundo. Desde muito cedo enfrentou o dilema do rei e do filósofo, escolhendo um filósofo para aconselhar o rei. Fez uma instituição pública de um indivíduo privado que não tinha nada no mundo para fazer além de ser intelectual. Teve e tem, é claro, muitas outras coisas no mesmo padrão. Cria todas as patentes e privilégios por exame público. Não tem nada que chamamos de aristocracia. É uma democracia dominada por uma inteligência. Mas o ponto aqui é que tinha filósofos para aconselhar reis. E um desses filósofos deve ter sido um grande filósofo e um grande estadista. Confúcio não foi um fundador religioso ou mesmo um professor religioso, possivelmente nem mesmo um homem religioso. Ele não era ateu, ele era aparentemente o que chamamos de agnóstico. Mas o ponto realmente vital é que é totalmente relevante falar sobre sua religião. É como falar de teologia, como a primeira coisa na história de como Rowland Hill estabeleceu o sistema postal, ou Baden-Powell organizou os escoteiros. Confúcio não estava lá para fazer uma mensagem do céu para a humanidade, mas para organizar a China. E ele deve tê-la organizado extremamente bem. Segue-se que ele lidou muito com a moral, mas ele os vinculou estritamente com as maneiras. A peculiaridade de seu esquema e de seu país, no qual ele contrasta com seu grande pendente, o sistema da cristandade, é que ele insistiu em perpetuar uma vida externa com todas as suas formas, que a continuidade externa pudesse preservar a paz interna. Qualquer um que saiba o quanto o hábito tem a ver com a saúde da mente e do corpo, verá a verdade em sua ideia. Mas ele também verá que a adoração aos ancestrais e a reverência ao imperador sagrado eram hábitos e não credos. É injusto, com o grande Confúcio, afirmar que foi fundador religioso. É igualmente injusto declarar que não foi. É tão injusto quanto sair do seu caminho para dizer que Jeremy Bentham não foi um mártir cristão. Mas há uma classe de casos interessantíssimos em que filósofos eram reis e não meramente amigos de reis. A combinação não é acidental. Tem muito a ver com essa questão um tanto elusiva da função do filósofo. Ela contém em si alguma dica de que, porque a filosofia e a mitologia raramente chegavam a uma ruptura aberta. Não era apenas porque havia algo um pouco frívolo sobre a mitologia, era também porque havia algo um pouco arrogante sobre o filósofo. Ele desprezava os mitos, mas também desprezava a multidão, e achava que eles combinavam um com o outro. O filósofo pagão raramente era um homem do povo, pelo menos em espírito. Ele raramente era um democrata e frequentemente um crítico amargo da democracia. Ele tinha sobre si um ar de lazer aristocrático e humano, e seu papel era mais facilmente desempenhado por homens que, por acaso, estavam em tal posição. Era muito fácil e natural para um príncipe ou uma pessoa proeminente brincar de ser tão filósofo quanto Hamlet ou Teseu em Sonho de uma Noite de Verão. E desde muito cedo nos encontramos na presença desses intelectuais principescos. De fato, encontramos um deles nas primeiras eras registradas do mundo, sentado naquele trono primitivo que olhava para o Antigo Egito.
O interesse mais intenso do acidente de Akhenaton, comumente chamado de Faraó herege, reside no fato de que ele foi o único exemplo, pelo menos antes dos tempos cristãos, de um desses filósofos reais que se dispôs a lutar contra a mitologia popular em nome da filosofia privada. A maioria deles assumiu a atitude de Marco Aurélio, que é, de muitas maneiras, o modelo desse tipo de monarca e sábio. Marco Aurélio foi acusado de tolerar o anfiteatro pagão ou os mártires cristãos, mas era característico, pois esse tipo de homem realmente pensava na religião popular da mesma forma que pensava nos circos populares. Dele, o professor Phillimore disse profundamente: um homem é bom homem, e ele sabia disso. O faraó herege tinha uma filosofia mais séria e talvez mais humilde, pois há um corolário para a concepção de ser orgulhoso demais para lutar. É que os humildes têm que fazer a maior parte da luta. De qualquer forma, o príncipe egípcio era simples o suficiente para levar sua própria filosofia a sério, e sozinho entre esses príncipes intelectuais, ele afetou uma espécie de golpe de estado, derrubando os altos deuses do Egito com um gesto imperial e erguendo para todos os homens, como um espelho brilhante da verdade monoteísta, o disco do Sol universal. Ele tinha outras ideias interessantes, frequentemente encontradas em tais idealistas. No sentido em que falamos de um pequeno inglesinho, ele era um pequeno egiptólogo. Na arte ele era realista, porque era um idealista, pois o realismo é mais impossível do que qualquer outro ideal. Mas, afinal, cai sobre ele algo da sombra de Marco Aurélio, perseguido pela sombra do professor Phillimore. O problema com esse nobre tipo de príncipe é que ele não escapou de ser um pouco pedante. O pedantismo é um cheiro tão pungente que se agarra em meio às especiarias desbotadas, até mesmo a uma múmia egípcia. O que havia de errado com o faraó herege, assim como com muitos outros hereges, era que ele provavelmente nunca parava para se perguntar se havia algo nas crenças e contos populares de pessoas menos educadas do que ele. E como já foi sugerido, havia algo neles. Havia uma fome humana real em todo aquele elemento de característica e localidade. Aquela procissão de divindades como enormes animais de estimação, naquela observação incansável em certos pontos assombrados, em toda a peregrinação labiríntica da mitologia. A natureza pode não ter o nome de Ísis. Ísis pode não estar realmente procurando por Osíris. Mas é verdade que a natureza está realmente procurando por algo. A natureza está sempre procurando pelo sobrenatural. Algo muito mais definido deveria satisfazer essa necessidade. Mas o monarca digno com o disco do sol não a satisfez. O experimento real falhou em meio a uma reação estrondosa de superstições populares, na quais os sacerdotes foram erguidos nos ombros do povo e assentaram-se ao trono dos reis. O próximo grande exemplo que tomarei do sábio principesco é Gautama, o grande senhor Buda. Sei que ele não é geralmente classificado apenas como os filósofos, mas estou cada vez mais convencido, por todas as informações que me chegam, de que esta é uma interpretação real de sua imensa importância. Ele foi de longe o maior e o melhor desses intelectuais nascidos na púrpura. Sua reação foi talvez a mais nobre e sincera de todas as reações resultantes daquela combinação de pensadores e tronos, pois sua reação foi renúncia.
Marco Aurélio se contentou em dizer, com uma ironia refinada, que mesmo em um palácio a vida poderia ser bem vivida. O rei egípcio mais feroz concluiu que ela poderia ser vivida ainda melhor após uma revolução palaciana. Mas o grande Gautama foi o único deles que provou que realmente poderia viver sem seu palácio. Um recuou na tolerância e o outro na revolução. Mas afinal, há algo mais absoluto sobre a abdicação. A abdicação é talvez a única ação realmente absoluta de um monarca absoluto. O príncipe indiano, criado no luxo e pompa orientais, deliberadamente saiu e viveu a vida de um mendigo. Isso é magnífico, mas não é guerra. Isto é, não é necessariamente uma cruzada no sentido cristão. Não decide a questão de se a vida de um mendigo era a vida de um santo ou a vida de um filósofo. Não decide se este grande homem realmente deve entrar na banheira de Diógenes ou na caverna de São Jerônimo. Agora, aqueles que parecem estar mais próximos do estudo de Buda, e certamente aqueles que escrevem mais clara e inteligentemente sobre ele, me convencem de que ele era simplesmente um filósofo que fundou uma escola de filosofia bem-sucedida e foi transformado em uma espécie de divos, ou ser sagrado meramente pela atmosfera mais misteriosa e não científica de todas essas tradições na Ásia. De modo que é necessário dizer a essa altura uma palavra acerca daquela invisível, mas vívida fronteira que cruzamos ao passar do Mediterrâneo para o mistério do Oriente. Talvez não haja coisas das quais extraímos tão pouco da verdade quanto os truísmos, especialmente quando são realmente verdadeiros. Temos o hábito de dizer certas coisas sobre a Ásia que são verdadeiras o suficiente, mas que dificilmente nos ajudam porque não entendemos sua verdade, como que a Ásia é velha, ou olha para o passado, ou não é progressiva. Agora é verdade que a cristandade é mais progressiva, em um sentido que tem muito pouco a ver com a noção um tanto provinciana de uma confusão sem fim de melhoria política. A cristandade acredita, pois, o cristianismo acredita, que o homem pode eventualmente chegar a algum lugar, aqui ou no além, ou de várias maneiras de acordo com várias doutrinas. O desejo do mundo pode de alguma forma ser satisfeito à medida que os desejos são satisfeitos, seja por uma nova vida ou um antigo amor, ou alguma forma de posse e realização positiva. Quanto ao resto, todos sabemos que há um ritmo e não um mero progresso nas coisas, que as coisas sobem e descem. Somente conosco o ritmo é um ritmo bastante livre e incalculável. Para a maior parte da Ásia, o ritmo endureceu em uma recorrência. Não é mais apenas um tipo de mundo, um tanto de cabeça para baixo. É uma roda. O que aconteceu com todos aqueles povos altamente inteligentes e altamente civilizados é que eles foram pegos em uma espécie de rotação cósmica, da qual o cubo-oco não é realmente nada. Nesse sentido, a pior parte da existência é que ela pode muito bem continuar assim para sempre. É isso que realmente queremos dizer quando dizemos que a Ásia é velha, um pouco progressiva, ou está olhando para trás. É por isso que vemos até mesmo suas espadas curvas, como arcos quebrados daquela roda ofuscante, porque vemos seu ornamento serpentino retornando a todos os lugares como uma cobra que nunca é morta. Tem muito pouco a ver com o verniz político do progresso. Todos os asiáticos podem ter cartolas em suas cabeças, mas se eles ainda tivessem esse espírito em seus corações,
eles só pensariam que as cartolas desaparecem e reaparecem como os planetas. Não que correr atrás de uma cartola pudesse levá-los ao céu ou mesmo ao lar. Mas quando o gênio de Buda se ergueu para lidar com a questão, esse tipo de sentimento cósmico já era comum a quase tudo no Oriente. Havia de fato a selva de uma mitologia extraordinariamente extravagante e quase asfixiante. No entanto, é possível ter mais simpatia por essa fecundidade popular no folclore do que por algum do pessimismo mais elevado que poderia tê-lo murchado. Deve-se sempre lembrar, no entanto, quando todas as concessões justas são feitas, que uma grande quantidade de imagens orientais espontâneas é realmente idolatria. A adoração local e literal de um ídolo. Isso provavelmente não é verdade para o antigo sistema Brahmani, pelo menos como visto pelos Brahmanes. Mas essa frase por si só nos lembrará de uma realidade de muito maior importância. Essa grande realidade é o sistema de castas da Índia antiga. Pode ter tido alguma das vantagens práticas dos sistemas de guildas da Europa medieval, mas contrasta não apenas com a democracia cristã, mas com todo tipo extremo de aristocracia cristã, no fato de que realmente concebe a superioridade social como uma superioridade espiritual. Isso não apenas o divide fundamentalmente na fraternidade da cristandade, mas o deixa de pé como uma montanha poderosa e em socalcos de orgulho entre os níveis relativamente igualitários do islamismo e da China. Mas a fixidez dessa formação ao longo de milhares de anos é outra ilustração daquele espírito de repetição que marcou o tempo desde tempos imemoriais. Agora também podemos presumir a prevalência de outra ideia que associamos aos budistas, conforme interpretada pelos teosofistas. De fato, alguns dos budistas mais rigorosos repudiam a ideia e ainda mais desdenhosamente repudiam os teosofistas. Mas se a ideia está no budismo, ou apenas no local do nascimento do budismo, ou apenas em uma tradição ou uma farsa do budismo, é uma ideia inteiramente apropriada a este princípio de recorrência. Quero dizer, é claro, a ideia de reencarnação. Mas a reencarnação não é realmente uma ideia mística, não é realmente uma ideia transcendental, ou nesse sentido, uma ideia religiosa. O misticismo concebe algo que transcende a experiência. A religião busca vislumbres de um bem melhor ou de um mal pior do que a experiência pode dar. A reencarnação precisa apenas estender as experiências no sentido de repeti-las. Não é mais transcendental para um homem lembrar o que fez na Babilônia antes de nascer do que lembrar o que fez em Brixton antes de levar uma pancada na cabeça. Suas vidas sucessivas não precisam ser mais do que vidas humanas, sob quaisquer limitações que sobrecarreguem a vida humana. Não tem nada a ver com ver Deus ou mesmo conjurar o diabo. Em outras palavras, a reencarnação como tal não escapa necessariamente da roda do destino. Em algum sentido, é a roda do destino. E se foi algo que Buda fundou, encontrou ou renunciou inteiramente quando encontrou. É certamente algo que tem o caráter geral daquela atmosfera asiática, na qual ele teve que desempenhar seu papel. E o papel que ele desempenhou foi o de um filósofo intelectual, com uma teoria particular sobre a atitude intelectual correta em relação a isso. Posso entender que os budistas possam se ressentir da visão de que o budismo é meramente uma filosofia,
Se entendermos por filosofia meramente um jogo intelectual, como os sofistas gregos jogavam, lançando mundos e pegando-os como bolas. Talvez uma declaração mais exata seria que Buda foi um homem que fez uma disciplina metafísica, que poderia até ser chamado de disciplina psicológica. Ele propôs uma maneira de escapar de toda essa tristeza recorrente. Isso era simplesmente se livrar da ilusão que é chamada de desejo. Não era enfaticamente que deveríamos obter o que queremos restringir melhor nossa impaciência em relação a uma parte do desejo, ou que deveríamos obtê-lo de modo melhor ou em um mundo melhor. Era enfaticamente que deveríamos deixar de querer isso. Se uma vez um homem percebesse que não há realmente nenhuma realidade, que tudo, incluindo sua alma, está em dissolução a cada instante, ele anteciparia a decepção e seria intangível a mudança, existindo na medida em que se pode dizer que ele existe, em uma espécie de êxtase de indiferença. Os budistas chamam isso de beatitude, e não vamos interromper nossa narrativa para discutir o termo. Para nós é indistinguível do desespero. Não vejo, por exemplo, por que a decepção do desejo não deveria se aplicar tanto aos desejos mais benevolentes quanto aos mais egoístas. De fato, o Senhor da compaixão parece ter pena das pessoas por viverem em vez de morrerem. Quanto ao resto, um budista inteligente escreveu: a explicação do budismo popular chinês e japonês é que não é budismo. Isso, sem dúvida, deixou de ser uma mera filosofia, mas apenas se tornando uma mera mitologia. Uma coisa é certa, nunca se tornou nada remotamente parecido com o que chamamos de igreja. Parecerá apenas uma brincadeira dizer que toda a história religiosa tem sido realmente um padrão de zeros e cruzes. Mas não quero dizer nada com zeros, mas apenas coisas que são negativas comparadas com a forma e padrão positivo do outro. E embora o símbolo seja, claro, apenas uma coincidência, é uma coincidência que realmente coincide. A mente da Ásia pode realmente ser representada por um zero redondo, se não no sentido de uma cifra, pelo menos de um círculo. O grande símbolo asiático de uma serpente com sua cauda na boca é realmente uma imagem muito perfeita de uma certa ideia de unidade e recorrência que de fato pertence às filosofias e religiões orientais. É realmente uma curva que em um sentido inclui tudo, e em outro sentido não dá em nada. Esse sentido confessa, ou melhor, vangloria-se de que todo argumento é um argumento em um círculo, e embora a figura seja apenas um símbolo, podemos ver quão sólida é o sentido simbólico que o produz. O símbolo paralelo da roda de Buda, geralmente chamada de suástica. A cruz é uma coisa em ângulos retos, apontando corajosamente em direções opostas. Mas a suástica é a mesma coisa no próprio ato de retornar à curva recorrente. Essa cruz torta é, na verdade, uma cruz se transformando em uma roda. Antes de descartarmos até mesmo esse símbolo como se fossem símbolos arbitrários, devemos lembrar quão intenso foi um instinto imaginativo que os produziu ou os selecionou tanto no Oriente quanto no Ocidente. A cruz se tornou algo mais do que uma memória histórica. Ela transmite quase como por um diagrama matemático a verdade sobre o ponto real em questão. A ideia de um conflito que se estende para a eternidade. É verdade e até tautológico dizer que a cruz é o ponto crucial de toda a questão. Em outras palavras,
A cruz, de fato, assim como a figura, realmente representa a ideia de romper o círculo que é tudo e nada. Ela escapa do argumento circular pelo qual tudo começa e termina na mente. Já que ainda estamos lidando com símbolos, ela pode ser colocada em uma parábola na forma daquela história sobre São Francisco, que diz que os pássaros, partindo com sua bênção, poderiam voar em direção às infinidades dos quatro ventos do céu, suas pegadas formando uma vasta cruz no céu. Pois, comparada com a liberdade daquele voo dos pássaros, a própria forma da suástica é como um gatinho perseguindo o seu rabo. Em uma alegoria mais popular, poderíamos dizer que quando São Jorge enfiou sua lança nas mandíbulas do monstro, ele invadiu a solidão da serpente que devorava a si mesma e deu a ela algo para morder além da própria cauda. Mas enquanto muitas fantasias podem ser usadas como figuras da verdade, a verdade em si é abstrata e absoluta, embora não seja muito fácil resumi-la, exceto por tais figuras. O cristianismo apela a uma sólida verdade fora de si mesmo, a algo que é, nesse sentido, externo e eterno. Declara que as coisas realmente existem, ou em outras palavras, que as coisas são realmente coisas. Nisso o cristianismo está em harmonia com o senso comum, mas toda a história religiosa mostra que esse senso comum perece, exceto onde há cristianismo para preservá-lo. Não pode existir de outra forma, ou pelo menos perdurar, porque o mero pensamento não permanece são. Em certo sentido, torna-se simples demais para ser são. A tentação dos filósofos é a simplicidade em vez da sutileza. Eles são sempre atraídos por simplificações insanas, assim como os homens equilibrados acima dos abismos são fascinados pela morte, pelo nada e pelo ar vazio. Era necessário outro tipo de filósofo para ficar equilibrado no pináculo do templo e manter o equilíbrio sem se jogar para baixo. Uma dessas explicações óbvias, muito óbvias, é que tudo é um sonho e uma ilusão, e não há nada fora do ego. Outra é que todas as coisas se repetem. Outra, que se diz budista e certamente oriental, é a ideia de que o que nos acontece é nossa criação, no sentido de nossa diferenciação e personalidade coloridas, e que nada ficará bem até que sejamos novamente fundidos em uma unidade. Por essa teoria, em suma, a criação foi a queda. É importante historicamente porque foi armazenada no coração escuro da Ásia e saiu em vários momentos, em várias formas, pelas fronteiras obscuras da Europa. Aqui podemos colocar a figura misteriosa de Manes ou Maniqueu, o místico da inversão, a quem chamaríamos de pessimista, pai de muitas seitas e heresias. Aqui, em um lugar mais alto, a figura de Zoroastro. Ele tem sido popularmente identificado com outra dessas explicações muito simples, a igualdade do mal e do bem, equilibrados e batalhando em cada átomo. Ele também é da escola de sábios, que podem ser chamados de místicos. E do mesmo misterioso jardim persa, veio sobre asas pesadas Mitra, o deus desconhecido, para perturbar o último crepúsculo de Roma. Aquele círculo ou disco do sol instalado na manhã do mundo pelo remoto egípcio tem sido um espelho e um modelo para todos os filósofos. Eles fizeram muitas coisas com isso e às vezes enlouqueceram com isso, especialmente quando, como nesses sábios orientais, o círculo se tornou uma roda girando e girando em suas cabeças. Mas o ponto sobre eles é que todos eles pensam que a existência
pode ser representada por um diagrama em vez de um desenho, e os desenhos rudes dos criadores de mitos infantis são uma espécie de protesto bruto e espirituoso contra essa visão. Eles não podem acreditar que a religião não seja realmente um padrão, mas uma imagem. Ainda menos podem acreditar que seja uma imagem de algo que realmente existe fora de nossas mentes. Às vezes, o filósofo pinta o disco todo de preto e se autodenomina pessimista. Às vezes, ele pinta todo de branco e se autodenomina otimista. Às vezes, ele o divide exatamente em metades de preto e branco e se autodenomina dualista, como aqueles místicos persas a quem eu gostaria que houvesse espaço para fazer justiça. Nenhum deles conseguia entender uma coisa que começasse a desenhar nas proporções como se fossem proporções reais, dispostas na forma viva que o desenhista matemático chamaria de desproporcional. Como o primeiro artista na caverna revelou, a olhos incrédulos, a sugestão de um novo propósito no que parecia um padrão descontroladamente torto. Ele parecia estar apenas distorcendo seu diagrama, quando começou pela primeira vez em todas as eras a traçar as linhas de uma forma e de um rosto.